O juro que você paga no seu financiamento é juro simples ou é juro composto? Ah, depende. Depende mesmo? Será que depende? Depende de quê? Como é um? Como é outro? Como é o simples? Como é o composto? Como identificar? Eu vou te mostrar isso agora. Fala galera, beleza? Meu nome é Michel, sou professor de matemática financeira e vou mostrar para vocês hoje a diferença e como a gente consegue identificar cálculos e tudo mais de juros simples e juros compostos. Vem comigo aqui um instantinho. Olha aqui, ó. Vamos começar falando de juros simples. Juros simples são aqueles que a gente calcula de forma simples. É assim mesmo. Vem cá comigo. Ó, um exemplo básico para você. Ó. Uma taxa percentual de 1,2% ao mês. Se eu multiplicar por 12, eu tenho a taxa anual. Isso é uma taxa no sistema de juros simples. Você já deve ter visto em outro vídeo que isso daqui concretizaria como uma taxa nominal. Eu poderia caracterizar essa taxa como sendo uma taxa nominal e não uma taxa efetiva. Mas estamos falando agora de juros simples. Então, simples assim. Uma taxa ao mês, quer saber a taxa depois de 4 meses? Multiplica por 4. 7 meses, multiplica por 7. Você tem uma taxa anual e quer saber a taxa semestral? Divide por 2. Porque um ano tem 2 semestres. E por aí vai, tá beleza? Você tem essa formulinha aqui para cálculo de juros simples. É J de juros é igual a C de capital, vezes o I, que é a taxa de juros, vezes o T, que é o tempo. Essa formulinha a gente aprendeu lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Só que agora, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo a matemática financeira, existem outros nomes que a gente tem que se familiarizar, porque a gente pode encontrar pela frente, né? E você não pode ter dúvidas nisso. T de tempo pode ser substituído por N. N de período. Mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas muda só o nome. Tá legal? É só para você não ler num determinado livro, apostila, site e falar assim, pô, o Michel não ensinou tempo, não ensinou período, ele ensinou tempo. É a mesma coisa. C de capital. Não está errado falar capital. Só que esse nome ele é muito mais utilizado como principal ou valor presente. A gente vai ver depois que existe um valor futuro. Mas, por enquanto, capital é a mesma coisa que principal e valor presente. É tudo a mesma coisa, tá bom? Vou dar um exemplo numérico aqui para a gente parar de teorias. Né? Vamos supor um capital de R$12.000 investidos a uma taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Beleza, vou usar a formulinha. R$12.000 é o capital, botei aqui, vezes 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. Você tem que fazer isso. Ah, mas eu coloco 0,02. É a mesma coisa. O que você não pode fazer é botar 2. Tá legal? Ah, beleza. Agora, no lugar do tempo, eu botei lá 2. Tá certo? Não. Não tá certo. Mas como não, professor? Tá escrito 2 ali. 2, eu escrevi 2, tá certo. Tá certo nada. Porque presta atenção, a sua taxa é mensal. O seu período, o seu tempo está em que unidade? Anos. Se a taxa é mensal, você tem que colocar o seu tempo, o seu período, na mesma unidade da taxa percentual. Então, se aqui é mensal, esse camarada tem que ser mês. Então, no lugar de 2, eu vou apagar aqui e vou colocar meses correspondentes a 2 anos, ou seja, 24 meses. Aí sim a gente vai fazer conta. Tá legal? R$12.000 vezes 2 vezes 24 dividido por 100. Isso dá R$5.760 de rendimento. Eu acabei de te dar um sinônimo para juros. Juros pode ser rendimento. Rendimento pode ser bom ou ruim, tá legal? A sua dívida rendeu tanto, rendeu assim. O seu investimento rendeu tanto, rendeu assim. Show de bola? Então, esse cara é o rendimento. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu pego R$12.000, boto naquele investimento, aí depois de 2 anos eu vou lá e tiro 5.760, não é isso? Não! 5.760 é o que você ganhou de rendimento. Tá bom, professor, mas eu quero tirar o dinheiro todo. Quanto vai ter lá? Vai ter os 12.000 que você colocou, mais o seu rendimento. Vai ter 17.760. O que é isso daqui? Então, qual é o nome que a gente dá para essa parada? É montante. Montante é o valor acumulado do capital que você investiu, mais o seu rendimento. Então, montante, a gente pode botar aqui, ó, pequenininho, ó. Montante é o capital mais
os juros. A gente não precisa decorar mais uma fórmula, mas só para você se ligar. Tudo bem? Então, o montante é o inicial, é o principal, mais o seu rendimento. Deu para entender? Essa fórmula é bem simples, né? Mas ela só pode ser usada em juros simples. Vamos ver agora como funcionam os juros compostos. Vem comigo. Os juros compostos são um pouquinho diferentes dos juros simples. O juros simples, ele é sempre aplicado, essa porcentagem ela é sempre aplicada em relação ao capital inicial, ao principal, ao valor presente. Vou te dar um exemplo muito simples. Você tem lá um capital, um investimento de R$1.000, aí ele rende, sei lá, R$10. Então, R$1.000, no próximo mês, 1.010, no outro mês, 1.020, 1.030, 1.040. O rendimento ele é constante no juros simples. Por quê? Porque a porcentagem é sempre aplicada nos R$1.000 lá iniciais. Agora, se a gente tem juro composto, esses R$1.000 pode até no primeiro mês render e virar 1.010. Agora, no segundo mês, o rendimento percentual vai ser em cima de 1.010, não em cima dos 1.000. Os rendimentos eles vão se acumulando, tá beleza? Vou te explicar melhor aqui, ó. 1% ao mês não é mais 12% ao ano. Isso só funciona nos juros simples, não no juro composto. Para a gente poder botar muito bem juro composto na nossa cabeça, a gente tem que pensar em fator multiplicativo. O que é isso, professor? É aquele bagulhinho lá que fica na fórmula de juro composto. Eu vou te explicar como ele funciona. Pensa numa coisa. Você investe 100%. Tudo que você investiu, seja pouco ou seja muito, aquilo é 100% do seu investimento. Depois de certo tempo, você não tem mais aquilo, você tem aquilo mais alguma coisa, concorda comigo? Por quê? Porque você tem os rendimentos, certo? Ó, é o 100% mais os seus rendimentos, que corresponde lá à taxa de juros. 100% mais I%. Quem é 100%? É 100 sobre 100. Se eu tiver uma fração 100 sobre 100, não dá 1? Exato. Esse 1 aqui da formulinha de juro composto, que é o montante, é igual ao capital, que pode ser substituído por principal, vezes 1 mais I, esse 1 equivale ao 100%. Esse cara aqui, ó. Esse I é esse camarada aqui, ó, exatamente o que eu escrevi, só que aqui eu deixei os símbolos. Aqui ele tirou os símbolos. Por que ele tirou? Ele pegou 100% e mostrou 100 sobre 100. 100 sobre 100 dá 1. Esse I aqui ele tem que ser em decimal. Então, se eu estou falando de 2%, aqui é 1 mais 0,02. Tudo bem? Vai ficar tranquilo. O T, que é tempo, vai virar N de período. Também pode ser N de período. Aí eu peguei o mesmo exemplo que a gente acabou de ver para juros simples e eu botei juro composto. Vamos fazer a continha? Vem comigo aqui, ó. Montante, 12.000... 1 mais a taxa é de 2%, olha aqui em decimal, tá vendo? E o período? Lembra que aqui estava escrito 2 anos? Você não precisa mais cair nessa pegadinha, né? Eu já te expliquei. Se aqui fosse 2 anos, você tinha que colocar 24 do mesmo jeito. Aí ficou um troço muito estranho, não é? Muito grande, que é 1,02 elevado a 24. Professor, eu não tenho como fazer essa conta. Você não tem, a sua calculadora tem. Então vem aqui, ó. Esse cara aqui, ó, 1,02 elevado a 24, esse número gigantesco, ele é mais ou menos 1,6084. Caraca, professor, você é sinistro? Não, eu fiz na calculadora mesmo. Então, o meu montante vai ser 12.000 vezes 1,6084. Aí, mais uma vez, a sua calculadora entra em ação e essa multiplicação aqui vai dar aproximadamente 19.300. Vai dar alguns centavinhos pequenininhos aqui, mas eu deixei aproximado 19.300. Você lembra que no início do vídeo a gente fez a conta com os mesmos dados, só que para juros simples e a gente viu que aqui dava 17.700 e pouco? Então, 19.300. Por que o juro composto ele rende mais? Porque ele é um juro que vai acumulando a cada período. Ele é aplicado a cada montante que você forma ao final de cada período. Então, se é mensal, ele vai ser aplicado em cima do acumulativo, em cima do acumulado do segundo mês, depois do terceiro mês, depois do quarto mês, e assim vai. Então, o juro composto, ele sempre rende mais do que o juro simples, seja uma dívida ou seja um investimento. Ah, professor, então se eu for ao banco, eu posso escolher um rendimento de juro simples, juro composto? Não, criatura, não. Por quê? Juro simples ninguém vai te oferecer. Não existe isso no mercado. Você vai usar juro composto.
Tá beleza? Entendeu a diferença entre juro simples e juro composto? É isso, eu quis dizer mais ou menos aqui, só para você não sair com esse conceito em branco na sua cabeça. Espero mesmo que você tenha entendido e a gente se vê numa próxima. Um abraço!